Qual é a lembrança que você tem da sua vida a mais longe possível? Vocês entenderam a pergunta, não? A pergunta mais longe da sua vida que você tem? A lembrança, desculpa. Qual a idade você tinha? 3? 2 anos? 4? 7? 6, 7, 5? A minha foi com 2 anos. 2 anos eu tinha lembrança da cidade onde eu nasci. Então é um bom tempo. A outra pergunta é: desde quando Deus lembra de você? Se a gente pensar em antes da fundação do mundo, isso significa que você já estava nos planos de Deus há muito tempo. E eu queria conversar com você hoje sobre os nossos antepassados. Tá bem? Bom, em termos de humanidade, a nossa história começa com Adão, em termos de humanidade. Mas em termos de nação, a nossa história começa com Abraão. Se você tem dúvida disso, dá uma lida para mim em Mateus capítulo 1, o verso 14. O verso 14 de Mateus capítulo 1. Ali fala de genealogia, versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Lê para mim aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Tá, interessante que na genealogia ele vai mostrando bem antes de Abraão, correto? Mas Mateus resolve contar uma história a partir de Abraão. E eu acho que é aí que a nossa história começa. Começa em Abraão. E aí fala 3 vezes 14. Você reparou, não? Mas está errado. Não está. Porque eu fui conferir estou falando aqui, ele, não falando que você está errado. Não, eu posso estar errado, dele não. Não, mas eu conferi. Ele omite nos reis aqui, ele omite 3 ou 4 reis. Sim, mas ele está falando de gerações que contam na história de Abraão até Jesus. Mas se você fizer a conta aí, de todas as gerações, 14 vezes 3 dá quanto? 42. Mas se você contar ali, tem 41. Tem 41. Você contou isso, não? Eu contei, mas não lembro. 41. Por quê? Qual é a 42ª geração? É a nossa. Essa é a nossa geração. Segundo o meu entendimento, é a geração que vai ver Jesus voltar. Então nossa história começa em Abraão e conclui na pessoa de Cristo. Conclui em termos de contagem de tempo, porque a eternidade começa em Cristo. Amém? Bom, a Escritura fala que nós somos filhos de Abraão. Você já viu isso? Não? Vamos dar uma olhadinha. Romanos capítulo 9, versículo 8.
Alguém pode ler para mim? Isso, Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Aí está, aqui fala de filhos segundo a carne e filhos da promessa. Filhos segundo a carne são os judeus que nasceram e aí ele coloca a ligação não com Sara, mas com Agar, correto? Os filhos de Agar e os filhos de Sara. Então ele diz que os de Sara que são os verdadeiros filhos, que somos nós. Amém? Que somos nós os filhos da promessa. Então nós somos filhos de Abraão. Em Mateus 3:9, você não precisa abrir, porque estava ali um momento de tensão entre Jesus e os fariseus, e Jesus fala de filiação, e eles falam que era filho de Abraão. E Jesus desmente isso assim, categoricamente. Ele diz: vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Ou seja, as obras que nós fazemos testificam a nossa filiação. Dá para compreender, não? Aí ele fala: vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras do diabo. Então, o que nós fazemos revela de quem a gente é filho. Não é o que nós fazemos determina ou passamos a ser por causa das obras, mas é porque somos que nós fazemos as obras que fazemos. Está dando para acompanhar, Sofia? Slowly. Então, nós somos filhos de Abraão. Qual a implicação? Qual a implicação? O fato da gente ser filho de Abraão, o que traz para a nossa vida? Se Abraão foi abençoado por todas as nações, se Abraão foi abençoado por todas as nações, nós somos filhos de Abraão, nós não podemos abençoar as nações. Então, nós temos a mesma vocação. Temos a mesma vocação. E a nossa vocação não é exatamente abençoar nações. Nós vamos ver um pouquinho adiante, tá? Exatamente qual é a nossa vocação. Nós temos a mesma responsabilidade. Temos a mesma vocação, temos a mesma responsabilidade e também temos as mesmas bênçãos. Amém? A bênção que está sobre Abraão está também sobre nós. Capítulo 12 de Gênesis. Abre para mim. Eu tenho falado muito, pregado muito, então a garganta está sentindo aí. Gênesis 12. O que é que diz? Vocês conhecem isso aí, gente? 1 e 2 vocês conhecem assim, de cor salteado. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E aí ele fala que nele, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Correto? Então, se em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, a nossa família hoje aqui está incluída. Correto, Anderson? A sua família está incluída nesse dia. Quando Deus falava isso, Deus pensava na sua família. Amém, Renato? Naquele dia Deus estava pensando em você. Eu gosto de pensar, e é um fato, que quando Deus pensa na gente, Ele pensa na gente como se nós fôssemos a única pessoa da face da terra. Então você não tenha problema de conversar com Deus a hora que você quiser, porque Ele vai tratar você como a única pessoa. É assim que Ele trata, tá bem? Muito bem, temos a mesma responsabilidade. E aí nós vamos lá para o capítulo 18. 18, versículo 9. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é 17. Espera um pouquinho.
18, 17. Capítulo 18, versículo 17. Qual é a história aí? Deixa eu contar a história para a gente ganhar um tempinho aí. Deus havia visto uma região que formava uma planície, onde estavam algumas cidades, que era Sodoma, Gomorra, Zoar, Ai, eram as principais cidades daquela região. Só que Deus havia se irado contra esse lugar, contra Sodoma, contra Gomorra, contra Ai, contra Zoar, porque era um povo que tinha pecado contra Deus. Aí eu pergunto a você, qual era o pecado que estava naquela região? Qual foi o pecado que irritou o coração de Deus? O que acontecia naquela região? Isso. Via de regra, a gente pensa em pecados sexuais, em desregramento sexual. Só que a palavra de Deus diz em Ezequiel que o pecado daquela cidade era próspera ociosidade, fartura de pão, soberba e não se preocupava com os pobres. Interessante como não relaciona questão de pecado sexual. Porque pecado sexual é uma consequência, haja vista o que está escrito em Romanos capítulo 1. Quando as pessoas desprezaram o conhecimento de Deus, o final foi desregramento sexual. Mas o problema principal foi próspera ociosidade, ou seja, muito tempo à toa. E tempo à toa, na visão de Deus, não é um tempo em que você fica só dormindo, é quando você faz coisas inúteis para Deus. Então você pode fazer muita coisa que Deus não usa. Isso se chama próspera ociosidade. E agora? Pode pensar alto. Então, o que nós fazemos que não tem utilidade para o Senhor e para o seu reino, Deus não considera. Misericórdia mesmo. Também a Bíblia chama isso de vaidade. Vaidade é a característica daquilo que é oco, que não tem valor em si mesmo. E tudo que não contribui para a eternidade é oco e é inútil. Tá bom aqui, não? O versículo que você falou isso, que bate bem com isso, muito tempo que eu falei aqui com Paulo, é esse aqui. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sempre acreditar na palavra e sempre a conversa oracional. Sabendo que vocês não Senhor, o vosso trabalho não é vão. Amém. Eu trabalho nele. Eu trabalho nele. Amém, queridos? Bom, então estou colocando aqui alguns conceitos que são fundamentais. Vocês concordam ou não? Sim. Nós não podemos embarcar em próspera ociosidade. Repito, próspera ociosidade não tem a ver com cama, com rede e com dormir. Que uma pessoa pode ser muito agitada o tempo todo sem utilidade para o Senhor. Pois é. Mas uma oração que eu faço constantemente é: Senhor, eu quero ser útil. Eu quero ser útil. Correto? Então, qual era a conversa aqui de Deus com Abraão? Ele resolveu destruir toda aquela região por causa desse problema, tá? Qual era o problema? Próspera ociosidade, fartura de pão, soberba e não se preocupar com os pobres. Por favor, amados, guarde esses 4 pontos aí. Isso aí deve determinar uma mudança em nossas vidas. Vamos repetir? Então vamos, repete.
fala dos filhos. Ele fala assim, os seus filhos. Então, quer dizer, devia ter uma geração que ainda tinha alguma coisa de bom, mas ela criou filhos que não tinham essa, que era soberbo, que era ocioso, que tinha muita coisa. E eu vejo muito a nossa geração, a gente querendo dar tudo para os filhos, poupando os nossos filhos e criando crianças soberbas que se acham mais do que são. E ainda por cima não se preocupam com quem mais pobre. Podemos continuar? Não? Vamos para frente? Talvez a gente devesse parar aqui, né? E ir para casa orar. Mas é que eu tenho uma história para contar para vocês, então vocês vão guardando aí. Bom, aqui depois disso, o Senhor fala no versículo 18 que não ocultaria de Abraão. E por que Deus não ia ocultar o que ele estava fazendo? Por que Deus não ia ocultar a Abraão alguma coisa que ele iria fazer? Aqui, versículo 18. Eu não vou ocultar porque Abraão tem um ministério, ele tem uma tarefa e ele precisa saber, por uma questão de praticidade, o que eu estou pronto a fazer. A ideia é que Abraão e a sua descendência não repetissem a história de Sodoma. Essa era a ideia. E ele fala, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É uma pergunta. E aí no verso 19, Deus dá a razão da história de Abraão. E qual é a razão da história de Abraão? Porque eu o escolhi. Para quê? Para que ordene os seus filhos. Então, qual é a grande tarefa de Abraão? É aí, ele diz que eu estou dizendo, que a tarefa de Abraão não era abençoar a terra. Aqui são duas tarefas. A de Abraão era dando a casa, a de Deus era abençoar as nações. Através de Abraão ordenado. Abraão ordenado. Olha só, eu escolhi para que ordene a sua casa, os seus filhos e as suas casas, depois dele. Depois dele significa duas coisas. Uma, que depois que Abraão fosse embora, os filhos continuariam, mas também significa que Abraão ia fazer e os filhos iam olhar e imitar. Então, se depois tem dois significados, duas aplicações, e as duas são verdadeiras e são complementares. Correto? Para que os meus filhos andem no caminho do Senhor, na justiça e no juízo, eu tenho que mostrar. Tá bem? Eu tenho que mostrar. Porque todos nós sabemos que crianças ouvem muito pouco, é mais ou menos surda, mas vê muito bem. Sim ou não? As nossas crianças são meio surdas, não escuta bem não, mas tem um olho de águia. Agora, o que o Senhor falou aqui combina com o que Lucas viu em Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 1, que diz o quê? Escrevi esse relato, excelentíssimo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O que é que vem primeiro? Fazer. O ensinar vem depois. Tá bem? Hã? Porque o fazer é que ensina. Quando Jesus fala em Mateus 28, vão e façam discípulos. Como? Batizando em nome do Pai e ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. Como é que eu ensino a guardar? Fazendo. Guardando. A minha parte eu tenho que fazer para ensinar. Só que quando eu ensino, a outra pessoa está aprendendo para depois fazer e depois ensinar. Mas ela está aprendendo no método audiovisual. Ela está escutando, está vendo
Você é exemplo, ele fala, é assim que é, eu vou fazer também. Então aí ela faz para depois ela ensinar. Isso. Esse é o ponto. E amados, o que eu estou falando aqui, eu estou falando de discipulado. Isso é discipulado. É que a gente confunde discipulado com apostila. Apostila não é discipulado. Apostila indica a gente onde a gente está, indica qual rumo e indica quanto falta para chegar. Jesus não usou a apostila. Ele usou a Bíblia, né? Ele usou o texto sagrado. Então ele fala, escolhi para que guardem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão, ou sobre Abraão, o que prometeu. E o que Deus havia prometido? Que através dele, todas as famílias da terra, de acordo com Gênesis 12, e de acordo com Gênesis 18, todas as nações. Então, num princípio é família, no outro momento é nações. Por quê? Uma nação é uma família que cresceu bastante. Esse é o conceito básico de nação. É uma família que se multiplicou. Tá bem? Então vamos voltar para a história de Abraão. Então nós somos envolvidos na mesma promessa de Abraão. Correto? Vamos voltar para Gênesis 12. Quando vocês cansarem, fala, tá? Que aí eu levanto um pouquinho, descanso e continuo. Gênesis 12. Lê para mim Gênesis 12. Aqui Abraão recebe algumas tarefas, algumas ordens. O que é que diz aí? Gênesis 12. Da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja tua bênção. Amém. Aí está. E o final é abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra. Aqui realmente começa o ministério de Abraão. E todos que estão em Abraão têm esse ministério. Tá bem? Agora, Deus manda ele fazer 3 coisas. Primeira é sai da terra. Segundo, sai da parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar a você. Mas se você voltar alguns versículos no capítulo 11, dá uma olhadinha para mim no capítulo 11, nos versículos finais do capítulo 11. Aí está falando de um homem chamado Terá. Correto? E o que diz de Terá no capítulo 11? Hã? Thaís, lê novamente. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Isso. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. Tá. No capítulo 12, Deus manda Abraão sair. Mas no capítulo 11 é Terá que sai. Percebeu ou não? Percebeu? Não era sair da parentela? E o que aconteceu? A parentela saiu com ele. Se você se lembra de Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, você vai perceber que Deus falou para Abraão no mínimo 2 vezes: sai da tua terra. Por que Terá saiu e levou Abraão? Se a ordem é para Abraão. Claro que aqui nós vamos entrar num campo assim da elucubração, da conclusão. Mas por que ele saiu? Se você estudar o texto direitinho e fazendo contas, entre o último versículo de Mateus 11 e o primeiro versículo de Mateus 12 tem um espaço de 75 anos. 75 anos. Você fala de Mateus ou de Gênesis? Gênesis
capítulo 11 e Gênesis capítulo 12 tem um espaço de 75 anos. Aqui é minha conclusão, ou minha dedução, melhor dizendo. Deus falou com Abraão e o pai não aceitou, o pai não quis. Por fim, o pai falou assim: já que você tem que sair, eu vou junto. Eu vou junto. E, continuando na dedução, como nesse tempo Abraão era muito novo, o pai não tinha confiança naquele menino para sair por aí. Afinal, Abraão só tinha 75 anos nesse tempo. Então, o que é que um menininho de 75 anos sabe da vida? Ele fala: não, você não vai sair sozinho. Eu vou com você, eu vou levar você, vou supervisionar a sua vida e vou levar também o teu sobrinho, o tal do Ló. E saíram. Mas não era a ordem para Terá ir junto. E o que Deus faz? Eles vão para Padã Arã e Deus espera Terá morrer. Quando Terá morre, aí começa Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Hã? Pois é. Durou. Gente, sai da tua terra, isso fala de quê? Deixa o que você tem, deixa o patrimônio, deixa aquilo que lhe dá segurança. Não tem nada melhor do que estar na própria terra. Vocês concordam ou não? Concorda, Hamid? Não há nada melhor. It's not better than to stay in your house in our land. Sabe tudo. Sabe tudo. Mas Deus não quer que a nossa confiança esteja nos lugares que nós escolhemos. Deus quer que a nossa confiança esteja totalmente nele. Confiar no que não é Deus gera para nós decepção, tristeza e tudo mais. E tudo mais. O que é que Deus está falando? Deus está falando para você entrar numa nova cultura, num novo estilo de vida, numa nova forma de viver. Amém? Só vou perguntar sobre essa questão de pais e filhos. A Terá acabou atrasando aquilo que Deus tinha para o filho dele, né? Por ter me desligado. Se a gente pensar em Terá, se a gente pensar em Ló e se a gente pensar em Jonas, tem uma constante nesses três casos aí. A pessoa fora do lugar atrapalha todo mundo. Tanto Terá, como Ló, como Jonas. Se você estiver no lugar errado, você vai atrapalhar quem estiver ao seu redor. Se você amar o pai, a mãe, o irmão, a esposa, os filhos mais do que Jesus, não é discípulo dele. Você não é discípulo dele. Então, deixa pai, deixa a cultura. E amados, nessa minha carreira aí de pastor, eu aconselho muitos casais. Eu percebi que não há muito problema entre os casais. Há 3 ou 4 problemas só. É porque são só 3 ou 4. Agora tem variações do tema. Entendeu? Um problema, relacionamento com parente. Sim ou não? Porque a gente sai, mas não sai. A gente leva os costumes, quando Deus quer que a gente crie novos costumes, uma nova cultura. A cultura de seu pai, a cultura da sua mãe, a cultura de seus antepassados não serve. Você pode aprender lições, mas não trazer cultura. Você pode trazer ensinamento, mas não cultura. Você tem que formar uma terceira cultura. Então, quando fala de sair da parentela, fala disso.
O Salmo, acho que o Salmo 50, 55, o salmista, como é que você trabalhou, diz que a esposa, a noiva do rei, tem que deixar a casa do pai para então o rei começar a desejar, não é a palavra certa. Sim, mas você encontra isso na verdade do casamento. Deixará o homem, pai e mãe se unirá. A união só vem depois do deixar. Se não deixa, não une. Sempre vai haver um negócio chamado cunha. Sabe o que é que cunha? É uma coisa que entra ali e atrapalha. Hã? O que é um cunhado? Cunhado é alguém que é posto no meio. Essa é a ideia. Então a gente não pode trazer o costume, tem que aprender. E falando só de casamento, assim rapidamente, quando duas pessoas diferentes se unem, ela forma, o produto dessa união é outro. Não dá para repetir. Em absoluto, não dá para repetir. Não dá certo se tentar copiar. Ou seja, em casamento não vale Ctrl+C, Ctrl+V. É outra história. Tá bem? Agora, essas duas coisas não são tão importantes como a próxima. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o problema nosso é que a gente gosta de garantia. A gente gosta de dizer assim: Senhor, o Senhor quer que eu saiba para onde, qual o endereço, como é que vai ser lá. E Deus não trabalha assim. Hã? Eu vou ter o que eu tenho aqui, vou ter algum adicional, vou ter algum bônus. Deus não trabalha assim. Deus trabalha com um negócio chamado fé e confiança nele. Quando ele fala, vai para uma terra que eu te mostrarei, ele está dizendo assim: confia em mim e vem para mim. Amém? Então, só questão curiosa, as 4 grandes lutas dos casamentos, os 4 grandes problemas do casamento é relacionamento com parente, cuidado financeiro, criação de filhos e a vida íntima. Não tem mais do que isso, não. Não tem mais. Não tem. Pode sentar aí com 1000 casais e faça uma pesquisa. Agora, o maior problema é que essas coisas se contagiam, se contaminam. E aí o bolo está feito. Aí taca chamar pastor, né? Chama o pastor que ele dá um jeito. Na realidade não dá, né? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na caminhada de Abraão, rapidamente. Ele sai da terra com o pai, vai para Padã Arã. Deus espera que ele morra, que Terá morra. E aí, então, Abraão começa exatamente a sua caminhada. Abraão sai de um lugar chamado Ur. E Ur significa chama. Chama, qualquer chama. Chama de fogo. E vai para Betel. O nome antigo de Betel era Luz. Mas não tem nada a ver com luz. Betel, sim. Não, fala o nome Luz fala de luz de Deus. Aponta para isso. no hebraico você fala luz. É isso. Sério. É um contraste que Deus faz. Ele sai de Ur, que é luz humana, luz provocada, e vai para a luz de Deus. E a nossa caminhada é essa. Você deixa de andar naquilo que você sabe e passa a andar naquilo que Deus sabe. Amados, é por fé. Amém? Ora, se a gente é filho de Abraão, a nossa caminhada tem que ser igual. É desafiador? Não, amados. É muito desafiador. Hã? É. Ele chega em Betel e ali ele começa a construção de altares. Betel foi o primeiro altar.
E todo lugar que ele passou, tanto Betel, como Serém, como Neguebe, depois ele volta para Betel, todos os lugares onde ele passa, ele vai estabelecendo altares. A vida de Abraão foi assim. Amém? Então o que significa? Que nós precisamos restaurar os altares de Deus na nossa casa. O altar fala de duas coisas: fala de adoração e fala de sacrifício. E a adoração verdadeira, ela é sacrificial. Amém? Então nós precisamos restaurar os altares em nossa casa. O altar fala de vida de oração, vida de devoção, vida de contato com Deus, a família. Amém? A família. Ele sai de Siquém, vai para Betel, sai de Betel e vai para Negueb. Negueb significa lugar ressecado. Faz parte da nossa trajetória passar por lugares áridos. Amém? Eu vou repetir. Negueb significa lugar ressecado. E em cima disso falei, faz parte da nossa trajetória os lugares áridos. É nos lugares áridos que a gente conhece mais a Deus. Não é no jardim, não. A gente conhece mais a Deus no deserto. É verdade que no jardim é o lugar onde a gente conversa com o Senhor, mas é no deserto que a palavra é revelada, que a coluna de fogo existe, que a nuvem está ali para trazer sombra, que o maná foi posto, correto? É no deserto que a roupa não se gasta, é no deserto que o sapato não se acaba, é no deserto que eles recebem a água da rocha, é no deserto que eles recebem toda a instrução sanitária, é no deserto que Deus se revela como um verdadeiro Pai. Então os lugares ressecados não são para a nossa destruição, mas para que a gente aprenda uma nova lição com Deus. Amém? Amém. E Paulo fala que a pedra que seguia os irmãos da lei era Cristo. Então, amados, eu acho muito estranho quando um crente chega para mim e fala assim: ah, Jamê, estou passando por um deserto. Eu falei: dá glória a Deus. Ele nos separa da distração e nos leva para um lugar onde só Ele está. Amém? Como a gente gosta de distração. Bom, o que aconteceu com Abraão? Houve um momento da história que houve uma grande fome em Canaã, correto? Não foi a primeira fome, houve antes e houve outra depois, mas uma grande fome. O que Abraão faz? Pega a esposa dele e vai para o Egito, correto? Por que ele vai para o Egito? Porque ele não teve fé para estar no lugar da fome. E uma coisa que eu aprendi com isso, amado, que a gente precisa tomar muito cuidado com os momentos de vulnerabilidade. É um detalhe. Quando você está no momento de vulnerabilidade, você não deve tomar decisão nenhuma. Porque a decisão vai ser dirigida ou conduzida pela circunstância. Isso, vamos chegar lá. Nós estamos ainda saindo de Canaã. A fome é o sentimento mais forte que o ser humano pode enfrentar. Não tem nada mais forte, mais enlouquecedor do que a fome. Esse negócio é tão sério, o negócio da fome, que interfere até nas nossas leis. Tem um crime no Código Civil Brasileiro chamado de crime famélico. Código Penal, desculpa.
Crime famélico. O que é o crime famélico? É você estar com muita fome, no estado de fome, e roubar alguma coisa para comer. É crime, mas não tem penalidade. É isso? Não tem penalidade. Porque é um crime compreensível. Se eu convidar você hoje para a gente, no almoço, comer um sanduíche de carne humana, não faz essa cara, não. Você comeria? Não. Mas se você estiver com fome, lá nos Andes, um mês, se come. Então não é mais a razão que conduz, é a necessidade que conduz. Então o que conduziu Abraão, o pai da fé? A necessidade. Por favor, não vamos permitir que a necessidade nos dirija. Marcou isso aí? Escreveu isso aí? Não deixe que a necessidade dirija você. Ele vai para o Egito. O nome antigo do Egito, você que gosta de palavras, é Mizraim, que significa dificuldades dobradas. Ou seja, está com fome? Foi para o pior. Foi para o pior. E lá aconteceu uma situação que quase pôs Mizraim, que significa dificuldades dobradas. Lá então aconteceu um fato que pôs em risco a nossa história. O que aconteceu? Como Sara era uma mulher muito bonita, mas muito bonita, uma mocinha de 70 anos, que chamava a atenção por onde passava, o que Abraão faz? Mentiu. É verdade que ela era irmã, mas como disse alguém, que meia verdade é uma mentira inteira. Para proteger a vida dele, ele põe em risco a nossa história. Ele não tinha direito de fazer isso. Ele tinha que, se fosse morrer de fome, que morresse de fome no lugar que Deus queria. Porque é melhor estar com fome com Deus do que ter fartura sem Deus. O que vocês acham? E o que acontece, Clementino, é que nós fazemos a escola. O filho dele fez a mesma coisa com Abimeleque. A gente faz escola. Não é que ele sentou com o filho e falou: filho, em hora de aperto, fala que a mulher não é essa mulher, não. Ele não precisou sentar. Ele fez uma escola. Não. Aí ele volta para Canaã. E volta para onde? Para Betel, o lugar da luz, o lugar do altar. Amém? E aí começa a história. E o texto diz, o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6 ou versículo 8, não me lembro, diz que ela habitava em tendas com seus filhos. E por que ele habitava em tendas? Porque ele escolheu. Ele escolheu. E por que, queridos? Porque ele esperava uma cidade que vinha do céu, que não era feita por arquiteto humano. A nossa escolha tem que ser baseada no que nós vemos em Deus e não o que nós vemos aqui. Eu vou fazer uma pergunta e eu aprendi que não existe pergunta indiscreta, existe resposta indiscreta. Você não precisa me responder. Quantas vezes na sua vida você tomou decisão por necessidades? Você tomou decisão assim por circunstância? E quantas vezes deu certo? Amado, não dá certo. O que começa errado, termina errado. Nós podemos ser movidos por três coisas:
necessidade, oportunidade ou visão. Propósito. Necessidade, oportunidade ou visão. Que é o propósito de Deus na sua vida. Infelizmente, nós vivemos num tempo que as necessidades determinam as nossas ações. Está errado, amados. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que escuta Deus. É possível fazer também de uma oportunidade gerar uma necessidade, o que também é errado. Isso. Agora, a gente deve andar em visão, aproveitando a oportunidade, suprindo necessidade. Tá bem? Visão, aproveitando as oportunidades e suprindo as necessidades. Essa semana, na minha ida para Salvador, semana passada, tive uma oportunidade muito boa de pregar para um rapaz do meu lado, e eu aprendi o seguinte: quando não tem oportunidade, você deve criar para pregar o evangelho. E eu criei ali um momento para poder pregar para o rapaz. A comissária veio oferecer as coisinhas lá do avião, e eu falei: gente, eu queria agora um acarajé. Nossa, como eu queria um acarajé. E virei para o rapaz lá: de você? Ele falou: eu amo acarajé. E aí nós entabulamos uma conversa e conversamos com esse rapaz, e o rapaz abriu o coração e falou que aquela foi a viagem da vida dele. Entendeu? O que me guiou? Minha visão de abençoar pessoas. Bom, eu não vou falar muito de Abraão, porque eu quero chegar na casa de Ló, tá bom? A experiência de Ló, ela é talvez a experiência mais miserável de toda a Escritura. Eu acho que não tem uma história mais infeliz que a história de Ló. O chamado era para Abraão e Ló foi junto. O chamado não era para Ló. Ló poderia ter ficado em Ur, na Caldeia, e continuado a sua vida. Então ele estava ali. Ele seguiu Ló. É verdade que a princípio foi iniciativa de Terá. Mas quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra e dá parentela, que incluiria Ló, Ló saiu junto. No capítulo 13, 14, eu vou agora só citar, porque por causa do tempo, os rebanhos crescem, tanto o rebanho de Ló, como o rebanho de Abraão. E o que acontece? Briga entre os pastores. Ou seja, briga entre pastor não é coisa nova. É um negócio antigo. Briga por causa de ovelha. Mas tem filho, Jesus vai dar filho. Sim, ele vai matar os pastores. Mas já acaba a briga de pastor. Bota todo mundo lá, Deus mata agora. Mas é fato, não estou brincando não. Jesus vai acabar com os pastores. Louvado seja Deus. Eu tô no rol aí também. Toda ovelha. Briga entre pastores. E eu queria que você prestasse atenção. Abraão chega para Ló. Agora eu vou contar a história, não vou ler mais aqui por causa do tempo. Abraão chega para Ló e diz assim: olha, a terra onde nós estamos é pequena para os dois rebanhos. Então escolhe para onde você quiser ir. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. Se escolher o leste, eu vou para o oeste. Onde você quiser. E o que Ló escolhe? Lembra que nesse momento eles moravam em montanhas. O que Ló escolhe? As campinas. Nas campinas haviam essas 4 cidades principais. E essa campina estava condenada. E Ló escolhe essa campina. Abraão continua lá em cima. E no capítulo 13 de Gênesis, diz que Ló escolheu as campinas e foi armando, verbo no gerúndio, que indica ação, foi armando as suas tendas até Sodoma. O movimento. Gente, ninguém entra em Sodoma de vez. É uma sucessão
de decisões erradas, pequenas, mas determinantes. Por que ele escolheu as Campinas? Era mais fácil trabalhar, era mais fácil de viver. E eu aprendi, queridos, que a gente não pode escolher as coisas pelo nível de dificuldade. A gente tem que escolher as coisas se é de Deus ou não é de Deus. Tem gente que fala assim para mim, sim, mas fazer isso aí é muito difícil. Tá bem, você tem opção? Essa não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito difícil, mas você tem opção? Tem alguma vontade de Deus que é assim, mais ou menos? Não tem, amados. Então eu parei há muito tempo de escolher as coisas pelo aspecto fácil ou difícil. Eu não tenho opção. A minha pergunta é se é de Deus ou não é de Deus? Muito bem, ele vai pela planície, pela campina, até chegar em Sodoma. O que acontece? 4 reis invadem Sodoma e prendem a Ló. O que aconteceu com Abraão? Abraão ficou sabendo que uma pessoa saiu de Sodoma e veio avisar Abraão: olha, o teu sobrinho está preso, está no cativeiro. Nessa hora, Abraão poderia dizer assim, tudo bem, mas ele devia ter ficado em Ur da Caldeia. Se ele tivesse ficado lá, não me atrapalhava. Você percebe como uma pessoa fora do lugar atrapalha o seu entorno? O que Abraão faz? Sim. Ou seja, teoricamente vai vencer os 4, mas não, os 4 vai vencer. O que acontece? Abraão junta 400 homens e vai lá em Sodoma, vai lá contra esses reis, vence e traz Ló de volta. Nessa hora, Ló poderia ter escolhido e falar assim: olha, tio, a coisa na campina é feia, eu vou subir a montanha. Ele volta para Sodoma. Deus sempre nos dá a oportunidade para a gente voltar ao princípio. Deus sempre dá a oportunidade para a gente fazer a coisa certa. Você vai contar a história toda, mas no final você vai contar isso também. Isso. Não sei se vou contar a história toda, fica para um próximo capítulo. Mas o que acontece? Ele escolhe de novo Sodoma. Aí é que chega Gênesis 18, quando Deus fala que vai destruir. Aí Abraão faz toda aquela negociação com o Senhor. Se houver 50, se houver 40, se houver 30, se houver 10. Mas ele não chega assim: Senhor, e se tiver um homem só chamado Ló? Ele não chega nisso. E Deus falou: vou destruir. E aí Deus manda os 2 anjos. Lembra? Onde é que os anjos encontram Ló? Na porta da cidade, assentado. O que significa um homem assentado à porta de uma cidade? Ele passou a ser a autoridade em Sodoma. Ou seja, ele se envolveu tanto com a cidade que ele foi colocado como um juiz. Tanto sim que quando ele está repreendendo os homens em relação aos anjos, ele diz: você quer ser juiz sobre tudo? Ou seja, ele era juiz. É melhor ser escravo, não reconhecido, um Zé Ninguém com Deus, do que um juiz fora do lugar e sem Deus. Amém? É melhor estar num lugar com fome, com Deus, do que num lugar de fartura, sem Deus. Correto? Sim. Os anjos vêm, encontram Ló na porta e avisa Ló do que ia acontecer. O que Ló fala para os anjos? Eu vou preparar um banquete para vocês. Gente, o homem estava tão tanso, tá certo? Não. O homem estava tão tanso, tão sem noção, que no momento pré-destruição ele quer fazer banquete. Perdeu a noção das coisas. E os anjos entram na casa dele. Nisso, o povo da cidade, mulheres,
homens e crianças. Olha o padrão dessa cidade. Cercam a casa. Para quê? E pede a Ló para liberar os anjos para que eles abusassem sexualmente dos anjos. Esse era o nível da cidade. Essa era a situação da cidade. Quando os anjos falam para Ló que eles iam sair da cidade, depois eu volto para os anjos. Quando eles falam para Ló que eles iam deixar a cidade, Ló conversa com os noivos das suas filhas. Estavam noivas de gente de Sodoma. E esses homens zombam de Ló. Agora pensa que tipo de genro Ló iria ter. Era da classe. Fazia parte daquele povo que estava na porta da casa de Ló. Zombaram. E a paciência, agarram Ló, puxam ele para dentro e sai com um aviso: não olhe para trás. Ele sai, o fogo e o enxofre desce sobre a cidade e a mulher de Ló volta para a cidade e é destruída. E os anjos falam para Ló pela terceira vez. Ló faz uma escolha errada. Os anjos falaram para Ló: Ló, sobe o monte. Ele falou: não, é muito trabalhoso. Eu quero ficar em Zoar. Zoar significa insignificância. Ou seja, um homem que tinha perdido toda a visão. Mas, queridos, deixa eu só lembrar de uma palavra que Pedro fala a respeito de Ló. Fala do homem justo que afligia a sua alma. Se afligia a sua alma, por que ele continuava? Aqui eu vou dar minha dedução, tá? Ele escolhe Zoar, não continua, e Zoar também é destruída. E aí, por fim, ele sobe as montanhas e não mora mais em casa, e não mora mais em tenda, ele passa a morar em caverna. Caverna é o símbolo de treva, de lugar úmido, de lugar que não dá para morar. E é lá na caverna que as duas filhas embebedam a ele e têm relação com ele e produzem os dois povos mais inimigos de Israel, Amon e Moabe. Que história desgraçada. Minha dedução: Ló, segundo Pedro, era um homem justo que afligia a sua alma. Só que ele tinha uma mulher e duas filhas que traziam ele para dentro de Sodoma. Eu quero dizer para vocês, mulheres, toma cuidado. O papel de vocês é extremamente sério. Eu tenho visto homens de Deus se afundarem por causa de atitudes erradas das suas esposas e das suas filhas. Queridos, infelizmente, eu não tenho um final feliz para essa história. Eu tenho lições. Não andar na visão de outros. Ter visão própria para a sua casa. Receber de Deus a visão para a sua casa. Não permitir que cultura, ou que patrimônios, ou que busca por riqueza, interfira nas suas decisões. Seja uma pessoa de Deus. Não procura facilidade. Não, como é que fala, vai permitindo. Não, permitindo. Permissões erradas. Não vai deixando coisas pequenas determinar a sua vida. Para terminar, eu lembro de uma história que eu escutei há muitos anos. É uma lenda, tá, gente? É uma lenda.
Mas essa história conta de um pelotão romano, e um dos soldados encontrou uma raposinha no campo, muito bonitinha, e pegou a raposinha e pôs aqui dentro da couraça para guardar a raposinha, e entrou em forma. E o soldado romano era conhecido por sua disciplina. Em determinado momento ele caiu, e caiu morto. Quando foram ver, a raposinha que estava dentro comeu o coração dele. É uma lenda, tá, gente? Mas eu acho que tem em cima. A raposinha que comeu o coração do soldado. Tá certo, Sofia? Ele achou uma raposinha no campo, um filhotinho, e pôs aqui dentro da couraça. Que era bonitinho. Era mortal. Só que ela comeu o indivíduo, né? Amém, amados? Amém? Uma das histórias mais tristes da Bíblia. Mas eu preciso contar. Porque a gente aprende com ela. Podemos orar? Samuel Leme, você pode orar por nós?